Vender todos os dias é o desejo de qualquer empreendedor, mas na prática a maioria das empresas ainda não consegue fazer isso acontecer. Se esse é um desafio do teu negócio, esse episódio é para você, porque nós vamos falar o que realmente funciona quando o assunto é estratégia, aquisição de clientes e marketing que vende. Eu sou Amanda Vieira, host do ActionCast, e ao meu lado, meu co-host de sempre, Alan Graminho. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui novamente, principalmente para falar sobre esse tema que é tão relevante, né? Estratégias de marketing que funcionam. A gente vai focar muito em falar sobre PMEs, pequenos e médios negócios, e a gente tem certeza que os nossos convidados vão engrandecer muito esse tema, né, Amanda? Com certeza, e o público já conhece os nossos convidados, Alan, porque eles já passaram aqui e já participaram de outros episódios. Então, se vocês não conferiram, voltem lá que tá muito bacana. Então, vamos lá, sejam bem-vindos, Lucas Ferro e Eliandro Wesner. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje novamente para falar sobre esse tema que é tão importante e que, no fim das contas, é o que todo empresário, todo empreendedor precisa, novos clientes, fazendo com que a empresa deles, com que o negócio deles continue sempre ativo. Então, minha expectativa hoje é poder contribuir um pouco com algumas ideias, sugestões, estratégias de como que a gente pode fazer isso, né? Mesmo não sendo uma grande empresa, como sendo mesmo uma pequena empresa, ela pode ter estratégias, ter um pensamento estratégico em marketing e vendas. Estratégias práticas também que possam ser aplicadas em pequenas e médias empresas, né? Eliandro, e a tua expectativa? A minha expectativa para esse episódio é realmente conseguir contribuir com todo o aprendizado que a gente vem adquirindo ao longo de anos, né? Testando muitas coisas, vendo de fato o que funciona no campo de batalha, no dia a dia, para poder contribuir com os nossos ouvintes aí, com todo o pessoal que vai assistir esse podcast, com estratégias que de fato vão fazer diferença nos seus negócios. Eu acho que a gente já vai começar com uma pergunta polêmica aqui para começar o nosso bate-papo. E que também é dúvida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, porque muitas empresas investem em marketing, mas não geram vendas. Boa pergunta. Olha, eu vou dar minha opinião inicial. Eu acho que investir em marketing por si só é muito diferente de você ter um processo de vendas através da internet. Então, acho que a grande diferença está não em fazer uma ação específica apenas, mas em como você faz aquilo. Você pode investir em muitas coisas, por exemplo, aprendendo um novo esporte. Quando a gente começa a aprender algo novo, se interessa por aquilo. A gente pode fazer todo o investimento, comprar a melhor raquete para aprender a jogar tênis ou pádel, né, que o pessoal gosta de jogar. Eu posso, se eu tiver espaço na minha casa, fazer uma quadra oficial ali, perfeita, com as condições climáticas. Eu posso fazer um grande investimento naquilo. Mas se eu não tiver o conhecimento de como executar aquele esporte, eu vou jogar e não vai dar certo. Então, mesmo eu investindo, eu não tenho o que é necessário para fazer aquilo funcionar, dar certo, né? E eu vejo que no marketing é a mesma coisa. Então, eu posso investir em marketing. Mas se eu não souber como eu estou fazendo aquilo, a oferta que eu estou realizando, o mercado, aonde eu estou anunciando, você vai ter uma quadra de tênis, a melhor raquete do mundo e não vai saber jogar. Então, acho que é um pouco sobre isso. E eu acredito que também ter um planejamento estratégico muito bem traçado lá na ponta, né? Porque antes da gente ir colocar a mão na massa, a gente precisa ter muito claro os objetivos e aonde a gente quer chegar com aquela ação. E a gente vê muitos empreendedores fazendo marketing sem objetivo. Acho que isso já aconteceu muitas vezes contigo, né, Leandro? A pessoa ela quer investir em marketing ou investe em marketing a nível institucional, mas ela não consegue organizar o marketing e as vendas vendo como um processo. Às vezes ele não tem objetivo, não enxergam como processo e muitas vezes ele se frustra lá na ponta porque não consegue ver resultado no seu marketing, né? E esse é um ponto muito importante, assim, até enquanto vocês falavam e a Amanda, quando fez essa pergunta, me remeteu para a história de alguns clientes que muitas vezes assim chegaram até nós para querer fazer um determinado investimento em marketing digital. E aí o que acontecia? Muitas vezes era um produto, um serviço tão complexo que a jornada de compra do cliente dele muitas vezes era de 6 meses e 1 ano. E aí ele começou, era a primeira vez que ele estava fazendo marketing digital, investindo de fato. Só que ele estava esperando que esse retorno acontecesse no primeiro ou no segundo mês. E aí não vinha esse retorno, será que vai dar certo o trabalho? Mas espera aí, a jornada de compra, já em canais habituais que você trabalha, em canais de aquisição, como indicação ou outros canais,
Esse cliente, quando ele chega, ele não compra logo no primeiro, segundo mês no teu serviço. Ele acaba comprando depois de 6 meses, depois de 1 ano. E aí, muitas vezes, pelo empreendedor ele não entender essa jornada de compra, ele acaba muitas vezes querendo parar um trabalho pela metade, sem dar tempo dele visualizar de fato esse retorno. Que pode estar matando o canal muitas vezes, né? Bem isso. Então, quantas empresas muitas vezes não tentaram já fazer um trabalho de marketing digital, só que esperavam que esse retorno fosse acontecer no primeiro ou no segundo mês, sendo que muitas vezes o tempo do cliente, desde a chegada até ele decidir, acaba sendo muito maior. Vou dar um exemplo. Você vai muitas vezes trabalhar com concessionárias. Aí a pessoa que vai comprar um carro, muitas vezes ela passa mais de 1 mês para decidir. Ela vai, avalia as opções, tem o tempo de negociação, tem muitas vezes colocar no papel, ou o próprio hábito, eu já tenho um carro, eu vou precisar primeiro vender o veículo que eu tenho para depois comprar. E aí o vendedor muitas vezes desiste de manter esse acompanhamento, não faz esse processo, acha que a pessoa era só um curioso. E aí a venda não acontece, muitas vezes acha que o marketing não funcionou. Sendo que muitas vezes é só dar tempo ao tempo. E muitas vezes o empreendedor tem aquela ânsia de vender pela internet o mais rápido possível, né? Não segue todos os passos, os processos, organiza o seu processo comercial, organiza uma boa oferta no marketing e já tenta ir para o campo de batalha vender, né? Não tem uma boa estratégia de tráfego. Mas ele olhar o marketing como um processo, com etapas, que primeiro ele é quase como passar de fase, assim, né? Olha, primeiro eu tenho a fase do marketing, onde eu tenho que entender a estratégia que eu vou utilizar de oferta, minha estratégia de marketing, meus diferenciais, para depois ir para o segundo nível, que a gente pode falar que é o tráfego. Depois do tráfego, qual a segmentação, qual o público, qual a estratégia de tráfego, até chegar nas vendas. A gente também fala um pouquinho sobre tecnologias, uma automação, mas principalmente falando em digital, marketing, tráfego e vendas, é algo básico para o empreendedor dominar se ele quer ter um processo profissional de vendas através da internet, que muitas vezes não acontece, né, Amanda? Então, às vezes o empreendedor não sabe nem a diferença de branding para uma campanha de anúncios. Eu acho que isso é muito importante também, o empreendedor entender qual o objetivo que ele está fazendo naquele marketing, né? Exatamente, são 2 estratégias distintas, mas que a gente pode dizer que elas andam juntas, Sim. né? Porque o objetivo é o mesmo, porque a gente pensa em branding, a gente está falando de criar autoridade, de criar uma comunidade. E performance, ele está ali gerando vendas todos os dias. Mas para ti gerar vendas, tu precisa gerar confiança. A gente pode perguntar para qualquer pessoa, você compra de alguém que você não confia, tenha né? confiança? Não. Então, é a mesma coisa, a gente precisa ter todo um processo institucional de brand, gerando confiança para a pessoa se sentir parte daquela comunidade, para daí sim estar ofertando e a pessoa conseguir realizar a venda com mais facilidade. Com certeza. Então, o apoio da marca nas vendas é muito forte. E eu tenho certeza que o Lucas vai ter muito a complementar aí, né, Lucas, falando sobre o quanto uma marca forte ajuda a vender. E quando a gente fala em marca, eu me lembro quando eu fiz a minha faculdade de publicidade, a gente analisava muitas marcas assim, Coca-Cola, Nike. Aí quando vem para o mercado de trabalho, tu vai trabalhar na tua cidade, né, numa empresa local. Mas então, assim, a gente não está falando só sobre grandes marcas, a gente está falando também sobre aquele empreendedor local, que ele tem uma pequena ou uma média empresa, que ele pode ter estratégias de posicionamento, estratégias de fortalecimento de marca, né, Lucas? Com certeza. Eu acho que esse ponto também que a Amanda trouxe é muito interessante de você dividir, né? Então, o branding, ou a construção de marca, é uma construção de percepção de valor. E a performance, ela é a construção direta da receita do teu negócio. Só que uma coisa não funciona sem a outra. No momento que você tem... Se você só busca, né, fazer campanhas de branding, você só busca fazer a sua marca aparecer, mas você não pensa como estrategicamente transformar aquilo em receita, o seu negócio vai ficar deficitário. Ao mesmo tempo que se você só pensa em vender e não constrói uma marca, ou você vai ter um custo muito alto para vender, ou você nem vai conseguir vender. E aí esse ponto é interessante, porque a gente sempre olha, veja como a Nike faz, como a Apple, qual que é o conceito da Apple de marca. Então a gente olha para a visão do grande, né? E pensa que grandes empresas têm grandes marcas. Mas eu vi esses dias uma notícia que a Temu, que é um dos grandes varejistas aí mundiais, né, asiáticos, eles diminuíram drasticamente o investimento deles em marketing direto. E aquilo ali fez com que o negócio deles despencasse do dia para a noite, porque eles dependiam 100% daquilo ali. Sem aquele investimento gigantesco, eles não tinham nome, marca nenhuma. As pessoas não consumiam o produto deles se eles não tivessem investindo um caminhão de dinheiro. Então, isso é um reflexo de uma marca muito fraca.
E às vezes o varejo tem muito esse problema, desde o grande até o pequeno. A gente se acostumou a crescer vendo na TV aquelas propagandas da Casas Bahia, de outras empresas assim muito fortes. Magazine Luiza Magazine também. Luiza. E muitas vezes a pessoa ela se apega ao produto e não tão à marca, né? Porque o varejo tem Exatamente. muito isso dele também revender marcas que já são conceituadas, né? Competição por preço. Então, tudo isso faz com que a marca, mesmo ela sendo pequena ou grande, quando a empresa não investe em marca, ela é como uma chama que, se você apagar, ela perde todo o valor, ela perde toda a performance também. Então, é muito interessante, porque mesmo você tendo um varejo local menor, vamos falar de uma PME, né? Você pode encontrar estratégias para você criar pontos de conexão com o teu público. Por mais que você venda um produto que tem no outro mercado, por assim dizer, o que você está oferecendo para além do produto para o teu cliente que vai facilitar a vida dele. A gente fala hoje muito do cliente no centro, né? Sim. Dessa equação. Então, existem formas hoje de você construir marca e, ao mesmo tempo, gerar tráfego, gerar performance para vender mais, né? E falando sobre a parte prática, assim, o que tu vê, Lucas, hoje que uma PME poderia fazer para fortalecer a marca da sua empresa? Eu vejo que a geração de conteúdo é muito importante. Eu sei que é difícil, às vezes, né, o empreendedor ir lá, pegar um celular, gerar conteúdo da sua empresa, ou contratar alguém para fazer essa geração de conteúdo. Mas eu vejo que a geração de conteúdo seria algo muito interessante para essa PME fazer, pensando em ele mostrar os diferenciais da sua marca, mostrar até os diferenciais do seu propósito, né? Essa conexão, a gente falando em conexão, em atrair, formar uma comunidade com outras pessoas, mas ele gerando conteúdo já traz já aumenta essa percepção de valor, já cria mais conexão com as pessoas. Mas além do conteúdo, primeiro ver se tu concorda com o conteúdo, e além do conteúdo, o que mais tu vê assim que ele poderia fazer pensando numa marca local? Olha, eu acho que hoje a gente tem a oportunidade, como tu falou, de, via conteúdo, se aproximar do cliente, de uma forma que antes não era possível. E se a gente observar o consumidor, e a gente como consumidor, a gente quer muito ver quem está à frente daquele negócio, o que aquela pessoa faz, como ela pensa. Então, vou dar um exemplo simples para vocês. Eu tenho um casal de amigos, eles têm uma loja de bazar, né, uma loja local de bazar. E aí eles produzem alguns conteúdos ali, falando sobre os produtos, sobre as dicas, o que está vindo e tal. E as funcionárias da empresa falaram assim para ela: é muito diferente quando tu vem aqui e tu fala a quantia de mensagens que a gente recebe, querendo saber o valor, o preço e tudo mais, do que quando, às vezes, a gente ali, que não tem o costume de aparecer, entra e faz uma promoção ou conversa ali, faz algum conteúdo. Então, você vai criando intimidade com as pessoas vão criando uma intimidade com você quando você tem um negócio local, uma empresa local, e você está ali produzindo conteúdo. Tem um outro exemplo que eu acho muito legal, que se encaixa bem aqui, é de uma lojista de Gramado. Ela tem uma loja também de armazém e coisas assim, e ela começou a utilizar as redes sociais para contar a história dela. E no meio da história dela, das coisas do dia a dia dela, ela vai encaixando as coisas relacionadas ao produto dela, ao que ela vende. Então, eu sei disso porque eu já peguei por várias vezes a minha esposa assistindo. E ela é lá de Gramado e ela gosta demais dela. Porque ela criou uma conexão muito forte do jeito que ela fala, das histórias que ela conta. Então, ela tá ali contando algo do dia dela e já diz assim: eu tava na loja agora há pouco, a gente recebeu tal coisa, tal coisa. E aí vai conectando o produto com a narrativa dela, enfim. Então, o conteúdo hoje é um dos maiores criadores de marca que a gente tem, né? Porque a gente cria proximidade. Então, super concordo. Isso todo mundo pode fazer, não é um bicho de 7 cabeças, né? Criar essa conexão. Eu, até enquanto isso que você falava, Lucas, eu estava me questionando até para trazer um ponto para ver a visão de vocês, né? Porque, assim, enquanto a gente fala em branding, a gente pensa sempre em longo prazo, né? Só que, porém, hoje, quando a gente pega pequenas empresas, muitas vezes as pessoas elas estão lá cobrando escanteio, correndo para cabecear e defendendo. E aí, tem empresas que muitas vezes estão tendo que vender o almoço para comer a janta. Muitas vezes o caixa apertado, e quando eles vão fazer marketing, eles têm uma escolha. Porque eles vão ter que alocar um recurso, né, e um tempo, não só financeiro, quanto também de tempo. Vocês acreditam, então, que nesse caminho, ele vai sim focar em ações para estar fazendo oferta, que vai trazer vendas para eles nesse primeiro momento, mas aí, em paralelo a isso, seria importante ele estar mantendo essa questão
do conteúdo pensando a longo prazo? Porque eu entendo que muitas vezes ele vai querer deixar o brand muitas vezes para segundo plano, né? Que é o que eu vejo muitas vezes as empresas fazendo. Eu acho que daí vem dessa percepção daí do que é o branding para ele. Bem Né? isso. Então, por exemplo, hoje tem-se a percepção do que uma ação de marca é eu comprar um espaço num outdoor e investir R$5.000 e deixar lá. E aí Investir num estádio, algo muito visível, assim, né? Então eu penso, cara, tá aquilo ali, mas eu não sei o que vem disso aí. Então, essa era uma forma talvez mais tradicional que, de fato, pegando a realidade de um pequeno e médio negócio, que ele tem um investimento, por exemplo, talvez mais contado no início, ele precisa trazer performance a partir daquilo, não se faz sentido fazer esse tipo de investimento. E aí a gente tem os canais digitais que hoje nos ajudam a ter muita performance. Mas eu acho interessante olhar para essa questão de branding por esse outro viés, né? O conteúdo em si, por exemplo, ele permite você criar uma conexão pessoal com a pessoa. E isso é uma forma de branding, entende? Então, às vezes, 1 ou 2 stories, um conteúdo que vai para o feed ali, que você não precisa produzir tanto, ele já vai vai colocar uma moeda nesse jarro do teu branding. E um outro detalhe que eu acho que é interessante é olhar para esses outros detalhes do teu negócio e ver como você pode criar pontos de diferenciação. Isso, às vezes, não vai envolver ele investir 5 horas do dia, mas é a forma, talvez, como ele já faz o que ele faz. E o conhecimento, eu acho que essa visão assim de estrutura de marca, não só em brand, mas ele pensar numa estrutura de marca. Vou dar alguns exemplos. Acho que é muito importante o empreendedor entender que para a empresa dele funcionar, ele vai ter que ter uma estrutura de marca indiferente do tamanho. Indiferente do tamanho. Uma estrutura de marca, uma estrutura de performance. Como? Vamos pensar em estrutura de marca. Fachada. Ambiente interno. Personalização do ambiente interno. Vou conectar no digital. Como que está o feed dele? A percepção das fotos. Eu vejo lugares, muitas vezes, pequenas empresas que são do ramo da alimentação, que aquela foto tinha que dar vontade de comer, e tu chega lá, são fotos largadas, fotos em cima de uma mesa. Então, tudo isso é uma estrutura de marca. Muitas vezes a gente pensa nessa percepção de grandes marcas, um investimento num estádio, um investimento num outdoor, investimento em outras coisas, mas como está a tua estrutura interna? Como que está desde a tua parte estrutural da sua empresa dentro, assim, qual a experiência que você entrega para o teu cliente dentro da tua empresa? Qual a impressão que o teu cliente vai ter lá na ponta quando consumir teu produto? Perfeito. Até da vitrine, né? A vitrine. Da loja, Então, muitas tudo vezes. isso é estrutura. Né? Então, essa é a questão, ele já tem que fazer isso. Então, muita gente já vai lá e já faz uma foto do lanche para publicar. Exato. Só que como que tu tá fazendo isso que vai Perfeito. fazer toda a diferença, né? Muitas vezes tu tem uma vitrine lá que já está há 2 meses e não foi mexido nas roupas que estão sendo expostas ali, né? E daqui a Consequentemente, não vai atrair pessoas para dentro. Né? Exatamente, daqui a pouco nessas de tirar uma foto, sempre tem que fazer essa foto, vai criando um padrão. E quando vê esse padrão, vai criando uma identidade. E assim vai ser mais uma forma de gerar conexão e a pessoa saber, não, esse lanche aqui é de tal local. Sabe? Já vai criando uma conexão. E eu acho que algo que está totalmente ligado com tudo isso é um dado que eu encontrei do grupo Nielsen Norman, que falam que marcas com identidade forte têm 20% mais chance de serem reconhecidas pelo consumidor. Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Com certeza. E eu vou trazer um exemplo de uma percepção que a gente tem. Vocês já não passaram no local, pode ser um restaurante. Eu tenho essa percepção quando eu passo por aqueles trailers. Sabe aquele trailer que a gente compra um X, um cachorro-quente? Eu olho assim, essa aqui era uma empresa de 10 anos atrás. Mas não, ela é um CNPJ ativo que está na minha cidade comercializando produtos. Mas a infraestrutura daquele negócio, aquela estrutura de marca, ela me remete a algo do passado. Por quê? Porque talvez ele não se atualizou a nível de infraestrutura. Tem um excelente produto, tem uma excelente distribuição, um ótimo atendimento, só que a minha percepção ao passar à frente daquele negócio é que, acho que eu vou num lugar mais moderno, tem uma fachada mais digital, onde se eu entrar no Instagram, o Instagram tá legal, principalmente pensando numa jornada quando você troca de cidade. Às vezes na sua cidade você conhece, mas assim, todas as cidades hoje elas têm uma população que a gente chama população um pouquinho flutuante, assim, aquele vendedor, aquela pessoa que está na cidade, que está ali participando. Mas será que ele entraria na sua empresa? Então, infraestrutura de PDV, de local, de Instagram hoje, diz muito sobre o cuidado que aquele empreendedor tem com a sua marca, né? E aí eu acho que esse é o grande ponto que, trazendo agora para tudo isso que a gente está falando de forma prática, é você mapear os teus pontos de contato com o teu cliente e entender como nesses pontos de contato, por exemplo, Instagram, a fachada, o interior da loja ou do negócio,
que impressão você quer passar. E aí você tem controle sobre isso. E qual a percepção que o teu cliente vai ter daqueles pontos de contato, né? E isso se aplica para os dois lados, né? Por exemplo, a gente está pegando aqui num caso que nem alimentício, que a pessoa faz mal feito e aí você vê aquilo e tem uma má impressão. Mas talvez, dentro da tua estratégia de negócio, você não queira parecer muito rebuscado. Aí é outra conversa. Você quer parecer mais simples e próximo, né? A gente já teve uma experiência parecida. Então, parte da percepção que a gente quer passar e a gente tem o controle dessa narrativa. Por exemplo, talvez você tenha um negócio onde o teu produto ou serviço ele não exige um público A, ele exige para um público C ou D. Então, você também não pode comunicar uma coisa que afaste esse público, né? Então, tudo é comunicação. Eu ia citar o exemplo de uma cooperativa de crédito que a gente atendia e eles estavam entrando com uma nova unidade num bairro muito simples. Só que toda a estrutura que foi montada, o uniforme das pessoas que estavam trabalhando, estava afastando as pessoas. Eles estavam dizendo que não era para eles aquilo lá, aquela coisa chique lá não era para nós. Então, ao perceber isso, eles tiveram que ir mudando esses pontos de contato, mudando a vestimenta, trabalhando na comunicação, convidando as pessoas para poder comunicar. Fazendo essa conexão entre a comunicação e também o público-alvo, né, Lucas? Então, acho que assim, você tem que pensar assim, a minha comunicação é para qual público? Quando você pensar nisso, você automaticamente vai entender qual o tipo de comunicação. E a gente passa muito por isso, né? Principalmente no nosso feed aqui, né, Amanda? Porque assim, o feed da Action, muitas vezes, ele é o feed que o nosso cliente quer ter. Exato. Então, eu acredito que muitas dessas estratégias de feed você consegue aplicar ali pensando no nosso cliente, no público-alvo, que vai estar percebendo aquele feed também. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala em feed, o empreendedor ele tem que deixar um pouquinho de lado os gostos pessoais e encarar realmente os objetivos, a cultura da marca. Então, a gente sabe que a primeira coisa é traçar isso muito bem, aonde você quer chegar, como você quer se comunicar com o seu público e, a partir dali, criar estratégias para estar alimentando o seu feed ali diariamente. Também você não vai estar só postando um bom dia, dia da árvore. Não, tem que ser estratégia, gerar conteúdos que gerem valor para quem está ali na ponta consumindo isso. E a maneira, acho, mais prática de fazer isso é montar realmente ali uma linha estratégica, né? Na segunda-feira vai ser um conteúdo sobre vendas. Na terça-feira vamos trazer um case de sucesso aqui da empresa. Na quarta-feira um corte de um podcast. Então, ir variando também, porque a pessoa que está ali te acompanhando, ela quer receber algo em troca, ela quer aprender algo novo. E a melhor forma de tu estar passando isso é através do conteúdo, como a gente gerando já mencionou. Valor, né? Exatamente, gerando valor. Mas cada feed é um caso e depende muito da estratégia do negócio. Com certeza. E esse ponto aí que a Amanda trouxe de deixar o gosto pessoal de lado e realmente ver o que vai chamar a atenção do cliente, me remeteu principalmente quando são feeds, por exemplo, de dentistas. Normalmente o dentista ele tem um hábito, ele vai lá, ele faz uma extração de um siso e aí ele posta aquela extração lá com o dente cheio de sangue, muitas vezes, porque entre eles, no cotidiano deles, ali para eles é normal. Só que para as pessoas que olham aquilo, em vez de atrair, acabam muitas vezes afastando. Pode lembrar uma dor aquilo. É bem isso, porque quando a gente fala em venda, o mais forte é você vender a transformação, não o processo. Exato. Talvez ele poderia postar lá o sorriso, né? Já o serviço finalizado do que aquele dente lá. Bem isso. Certamente iria atrair mais atenção do público. Com certeza. E as estratégias hoje, assim, Leandro, como que tu vê o empreendedor gerindo estratégias de marketing? Pegando pesquisas, esses dias eu estava analisando uma pesquisa do IBGE. E hoje a gente tem um dado alarmante sobre o empreendedorismo no Brasil. 48% das empresas fecham nos 3 primeiros anos de vida. Isso é um dado muito alarmante. Mas assim, daqui 3 anos, 50% das empresas vão mudar. Isso é a nível local. E o IBGE cita que um dos pontos para essas empresas fecharem é estratégias de marketing desatualizadas ou que não funcionam. E como tu vê isso? Onde que tu vê assim, que o empreendedor mais erra nas estratégias de marketing dele? Eu vejo que muitas vezes assim, o primeiro erro que acontece é de não ter uma definição clara do público-alvo, para quem que ele está querendo comunicar aquilo. Logo, se eu não sei para quem que eu vou comunicar, como que eu vou chamar a atenção dele a partir dos criativos, a partir das ações que eu for fazer, né? Aí começa um outro problema, que eu vejo aí já entrando um pouco muitas vezes na parte de vendas,
que é assim, eu faço as ações, eu até gero as oportunidades, mas aí tem algo que eu até ensino nos meus treinamentos, que é algo que eu chamo de escala de confiabilidade, que é muitas vezes ele entender que esse contato que está sendo gerado pelo digital, ele vai ter um comportamento diferente daquele contato que ele está acostumado com indicação. Entende? Muitas vezes tu vai ter ali uma série de pessoas que vão entrar, umas já mais prontas para comprar, outras já mais frias, e numa escala de 0 a 10, muitas vezes tu pega a indicação num 8 para o 10, no tráfego, muitas vezes você fazendo ações de marketing digital, o cliente chegando no 3, que daí você faz todo o processo, leva para o 8, ele não compra e o cliente pensa que perdeu a venda, justamente por ele ver como um ato e não como um processo. Então eu diria aí, Alan, que o principal assim é você fazer esse exercício, né? Entender assim, quem que são a tua base compradora. Quais que são assim, legal, a empresa vende para todos, mas sempre tem um percentual que é o que mais representa em faturamento. Então, quais que são essas pessoas? A partir daí, começa a pensar nos comportamentos dessas pessoas. De fato, assim, o que se tornaria atrativo dentro do teu produto ou serviço para você comunicar, para chamar a atenção desse público-alvo que você está buscando. Desenvolvendo uma oferta bem voltada para aquele público. Bem isso. E aí, quando a gente pensa na questão da oferta, eu gosto muito assim de trazer para a parte de neurovendas. E trazendo o conceito, por exemplo, do cérebro trino. Quando já tem estudos, né, que demonstram que o nosso cérebro, quando a gente fala em neurovendas, ele é dividido em 3 partes. Então, eu tenho o cérebro reptiliano, que esse cérebro ele quer exclusivamente segurança. Quando uma pessoa ela vai falar contigo pela primeira vez, esse cérebro está ativo. Ele quer entender assim, essa pessoa que eu estou falando, ela representa algum perigo? Ou não? Essa marca, ela representa algum perigo? Eu devo dar sequência no próximo passo? A partir daí eu tenho o sistema límbico, que entra bem na parte das nossas emoções. Então o conteúdo ele precisa emocionar. Ele precisa conversar. Como que você faz isso? Com prova social dos teus clientes. Mostrando, por exemplo, pessoas satisfeitas, mostrando que depoimentos do que os clientes falam. Porque daí deixa de ser aquela... de compra, né? Experiência de compra, porque daí deixa de ser aquela questão assim, é o vendedor que está me falando que o produto é bom. Passa a ser outras pessoas. Para, a partir disso, eu também trabalhar com o córtex pré-frontal, que seria a parte responsável pela razão. Então, eu trazer argumentos emocionais. Legal, você trabalha com um serviço que ele causa transformação. Quantos por cento que melhorou? Quantos por cento que ele entregou a mais de lucratividade para as pessoas que adquiriram, né, esse serviço? Então, você trazer argumentos lógicos também. Então, você começa a trabalhar com argumentos que passam segurança porque as pessoas devem comprar de você. Trabalhar a razão e a emoção, né? Trabalhar a razão e a emoção. 95% da nossa tomada de decisão são tomadas por emoção, pela parte emocional. 5% pela razão, mas detalhe, não é por ela ter 5%... que nós somos seres racionais, né? É bem isso. Não é por ela ser... por ser apenas 5% que deve ser negligenciado. Ainda mais quando você trabalha com produtos B2B. Né? Quando você vende para empresas, você tem que focar muito em argumentos lógicos, porque muitas vezes aquela pessoa que está contratando serviço, ela está fazendo o cálculo. Então, isso é muito importante. E o engraçado é que daí, quando a gente toma essa decisão emocional, a gente usa os outros 5% para racionalizar o porquê que a gente tomou aquela decisão. Para justificar ela, né? Para justificar. E olha que interessante, né? A conexão do que a Amanda também trouxe. E aí eu acho que isso que o Eliandro está trazendo. E aí como é que você faz isso na prática, né? Então, cara, então todo mundo tem dentro do negócio clientes. Toda empresa tem clientes. Então, feedbacks positivos desse cliente. Será que eu estou aproveitando isso? Eu estou trazendo para o meu Instagram para trazer confiança, para fazer com que outras pessoas também queiram comprar? Será que eu estou... tem um livro muito bom que é o Ideias que Colam, né? Sim. Ele traz vários pontos importantes de ideias, de ofertas que realmente dão certo. Será que eu sou simples na minha comunicação? Porque às vezes a gente acha que todo mundo conhece os benefícios do nosso produto ou serviço. Mas não é bem assim, né? Será que eu sou simples na comunicação? Será que eu trago concretude, que nem isso que o Eliandro falou? Será que eu consigo mostrar o retorno sobre o investimento que a pessoa tem? Seja ele um retorno emocional ou um retorno financeiro, né? Então, a gente começa a conectar e ver que, no fim das contas, a oferta, o que a gente vai... A forma estratégica como a gente vai trazer esses pontos do nosso negócio é o que, no fim das contas, vai fazer o círculo da venda fechar, né? Muitas vezes o empreendedor ele se apega à verba. Eu não tenho
todo o dinheiro ou o dinheiro necessário para me investir. Mas a gente vê que um problema muito grande é ele fazer marketing sem objetivo, e muitas vezes ele vai fazendo pequenas ações ou ações desconectadas. Ele vai lá e faz um post no Instagram, estou fazendo marketing. Ele faz um history, ou ele troca a fachada, ou ele faz um treinamento no setor comercial. Mas são muitas ações desconectadas. Distintas, né? Distintas. Ele tem que ver o marketing, as vendas, como um processo. E para isso ele não precisa de dinheiro, ele precisa de organização. Então ele precisa criar uma campanha, organizar as estratégias de tráfego, organizar a parte de venda. Então, muito mais do que ações desconectadas é enxergar como um processo e ter objetivo para fazer o marketing. Então, esse marketing sem objetivo gera muito problema para as empresas. Agora, voltando e conectando para o nosso tema, eu gostaria de a gente falar um pouquinho sobre oferta, falando sobre a primeira parte de um processo profissional de marketing e vendas, estratégias de marketing também, é a oferta. Lucas, como que tu vê hoje os principais erros nas ofertas de pequenas e médias empresas? O que tu vê assim, olha, passa pelas empresas, ou não tem uma oferta, ou bate sempre em preço, acha que sempre é liquidação? Eu ia aproveitar e dizer, já vamos tirar aqui a diferença do que é oferta para promoção, porque às vezes o empreendedor acha que tudo é a mesma coisa também, e não é, né? Ele acha sempre que para ele fazer uma oferta, ele tem que estar dando desconto. Uhum. Não é assim. Oferta, você pode falar sobre seus diferenciais, você pode trazer bônus, você pode fazer um pacote de produtos ou serviços. Às vezes alguma ação, você pode, às vezes, quando é produto, fornecer um serviço como... Então, quando que tu vê, assim, Lucas, os principais erros nas ofertas, principalmente de pequenas e médias empresas? Então, eu acho que é justamente essa questão que tu trouxe, a falta de uma visão estratégica no negócio. E isso vem do próprio perfil do empreendedor, do PME, que geralmente ele está ali apagando incêndio, ele está resolvendo muitas coisas, e talvez nunca ninguém falou para ele que ele precisaria ter uma visão um pouco mais macro sobre como ele vende o que ele vende. Porque geralmente a gente pensa assim, ó, se eu tenho um serviço, eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo, eu simplesmente tenho que ofertar o meu serviço de contabilidade. E é isso, ponto final. E quando a gente faz isso, a gente acaba caindo numa vala comum. Porque todo mundo ali, tem várias empresas que estão oferecendo um serviço de contabilidade. E quando a gente tem uma visão estratégica, que é parar e olhar para cima, olhar para o macro e ver que pontos de diferenciação eu posso trazer para oferta, para a forma como eu entrego o meu serviço, eu acho que aí está o grande ouro que uma PME pode fazer. Por exemplo, você vende lanches, né? E aí você olha para o mercado e entende que a demora na entrega é um fator que faz com que as empresas percam muitos clientes. Então, será que uma oferta agressiva, onde você coloca um tempo máximo para essa entrega, ela vai acontecer em 15 a 20 minutos. Fora isso, você não paga o seu lanche. Será que não é um elemento a mais que é um você diferencial. traz? É um diferencial. Então, cara, eu quero comer, eu tô com pressa, eu tô com fome, e esses caras aqui, eles entregam em 15 minutos ou eu não pago. Isso quebra muito o mito só do preço, como a Amanda citou, né? Então a gente está falando Exatamente. sobre fazer um olhar 360. É aquela compra do full do Mercado Livre, né? Às vezes estão olhando, mas uns R$50 eu vou no full, né? Exato. Porque logo está aqui. Então, Ainda acho mais que gente esse olhar 360 vai muito além do preço, né, Amanda? Exatamente, eu acho que o que vem em encontro a tudo isso, e eu gostaria de trazer isso para o Eliandro, quais que são os principais passos para quem está começando do zero agora e quer estruturar um processo de marketing com foco em conversão? Perfeito, Amanda. E para criar um processo profissional, né, de marketing com foco em vendas, eu diria que é preciso se atentar para 4 pilares essenciais: marketing, tráfego, vendas e tecnologia. Começa com um planejamento de marketing, para não cair naquele erro de fazer ações isoladas. Eu não fazer uma ação e muitas vezes fazer até assim, eu nunca fiz ação, o empreendedor nunca fez uma ação de marketing digital. E aí ele vai lá e escolhe uma das piores datas para fazer. Por exemplo, a Black Friday, onde todos estão investindo, onde a rede está mais cara, e aí não tem retorno, ele acha que não funciona. Então pensa num planejamento, tem uma visão de longo prazo, entende qual que é o teu perfil de cliente ideal, qual que é a pessoa que você está buscando se comunicar, quais que vão ser as ações, vai ter depoimento de cliente que você vai poder utilizar, qual vai ser a oferta que você vai fazer, né? Quais que vão ser, de fato, assim, os criativos, aquilo que você vai colocar para chamar a atenção do teu público-alvo. Pensando nisso, pensa também na parte de tráfego, em quais que são os canais de aquisição, falando no digital,
que o teu público está. Se ele é um público, muitas vezes, um público jamais de pessoas de idade, um público da terceira idade, por exemplo, muitas vezes, será que ele vai estar lá no TikTok? Será que não, muitas vezes, uma rede que tu vai conversar com um público mais jovem? Então, pense em relação a isso. Onde que você vai aproveitar aquele teu investimento, né, que você vai estar colocando em tráfego pago? Alinhado a isso, você precisa fazer um exercício que é entender a seguinte situação. Esses contatos, quando eles forem gerados, eles vão chegar para quem? Quais que vão ser as pessoas responsáveis por fazer essa venda? É aquele vendedor que ele está sem tempo para cuidar de novos contatos, que ele está com o tempo consumido já para atendimento na loja, que muitas vezes ele vai deixar isso em segundo plano e quando vê você conseguiu gerar oportunidades boas de fato, mas esse vendedor, por falta de tempo, não conseguiu dar a devida atenção, não conseguiu dedicar tempo para fazer um processo de follow-up, fazer esse acompanhamento, que é de fato o que vai trazer vendas para o teu negócio. Só que, além de eu saber quais pessoas que eu vou gerar esse contato, eu preciso medir isso. Então, por isso, o pilar de tecnologia ele é tão importante. Eu vou ter uma plataforma onde vai chegar esses contatos, eu vou conseguir analisar essa conversão, ou eu vou estar distribuindo, que nem eu vejo muitos, né, empreendedores fazer isso, vai lá e distribui contatos por planilha. Aí você entrega 10 contatos para cada vendedor, tem uns que aproveitam bem, que fazem as vendas, tem outros que só queimam a oportunidade. Aproveitando esse ponto que tu trouxe, principalmente da área comercial, Leandro, até para deixar mais claro para a PME, quais que são os 3 principais erros, na tua percepção, que as PMEs cometem quando chega o lead lá na empresa? Quais são os principais 3 erros assim que tu vê? Os 3 principais erros que as PMEs cometem ao chegar contatos do digital para o setor comercial trabalhar, eu diria que seriam os seguintes. O primeiro que eu vejo é não ter uma estrutura para saber se esse processo vai dar certo. O primeiro ponto, eu vou gerar esse contato, mas esse contato ele vai chegar ontem. Eu vou conseguir metrificar como que está sendo feito esse trabalho? O segundo ponto, os vendedores, eles sabem como trabalhar isso? Eles têm um processo que foi passado para eles de fase de venda? Como que eu vou abordar? Como que eu vou fazer pesquisa ao cliente, demonstração do produto, negociação e fechamento? E o terceiro ponto, eu conseguir fazer um processo de follow-up. Eu diria que grande parte das vendas são perdidas pelo vendedor não conseguir dedicar tempo ao acompanhamento. Achar que a venda ela é um ato e não um processo. E com certeza, então ele resolvendo esses 3 erros, ele já vai aumentar muito as métricas de venda do negócio dele. Com certeza. E outro ponto que tu trouxe, muito importante, é a parte de tecnologias. E agora, assim, eu não sei vocês, mas eu abro o meu Instagram, parece que chove IA, assim. É IA para isso, é IA para aquilo. Chega a IA vai substituir isso, a IA vai substituir o vendedor. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Às vezes é muitas pessoas tentando vender algo, tentando vender um curso, tentando vender uma ideia que na prática não está funcionando da mesma maneira. Mas, Lucas, quais as tecnologias que tu entende hoje que uma PME poderia utilizar pensando em IA, assim? Sendo prático, assim, a gente sabe que tem o ChatGPT, tem automações, mas podendo citar, assim, algumas tecnologias de IA para pequenas e médias empresas. Eu acho que hoje a gente está surgindo cada vez mais novas IAs. Então, a gente tem hoje lateralizado assim, centenas de IAs muito específicas para várias coisas e até é difícil de acompanhar todas elas para saber o que é importante e o que não é. Mas eu acho que em relação ao uso de IA para PMS, é muito mais o como você usa as ferramentas que já estão na tua mão. Por exemplo, o próprio ChatGPT. Como que você pode aproveitar ele da melhor forma? Né? Então, não é simplesmente escrevendo algo genérico e pedindo para ele te dar um retorno e usar aquilo que ele te deu. Você consegue identificar que aquilo ali é muito genérico, né? Mas hoje você pode, por exemplo, pegar um documento que você gerou lá no comercial, um documento de planilha que você gerou nas ações de marketing e pedir para ele te ajudar com uma análise disso. Pontos de melhoria, o que você está observando. Você pode usar ele para te ajudar a criar conteúdo. Não simplesmente pegando o que ele escreve ali para você, mas às vezes gerando ideias para você, a partir do seu conhecimento, colocar em prática.
Então, eu vejo que como a gente ainda está num processo de validação das tecnologias, das IAs, é muito mais sobre como você utiliza de forma prática e objetiva o que já tem. As IAs que já estão testadas e realmente já estão validadas no mercado. E eu vejo que hoje a IA, ela ajuda muito para análise e automação. Ainda é muito difícil a gente falar, principalmente ligando para o varejo, para o comércio, uma IA substitui pessoas. Mas para essa parte de automação, para essa parte de, principalmente da análise de dados, ela funciona muito bem. Então, eu acredito que o empreendedor ele deve estar ligado a isso. Pode usar a utilização do chat GPT, talvez de uma maneira personalizada, utilizando um chat GPT pago, vai ajudar muito ele no negócio dele. Existem muitas estratégias também sendo feitas dentro do nível de tráfego, que a gente pode usar IA também para fazer uma seleção de público. Então... E outra coisa, só complementando, o próprio WhatsApp, né? Então, claro que você hoje, de uma boa forma, você não consegue ainda fazer todo um processo de venda com o IA no WhatsApp, mas você já consegue fazer níveis de automação para um primeiro contato, para a pessoa já receber uma primeira mensagem, que às vezes você não... Uma velocidade, talvez, num cardápio, de uma escolha de produto, né? Não precisa fazer todo o atendimento, mas talvez particionar esse atendimento. Particionar e conseguir dar aquele primeiro contato, que a gente sabe que hoje todo mundo está muito ansioso em relação a respostas, né? 5, 10 minutos, às vezes é uma eternidade para quem mandou uma mensagem. E a IA já ajuda a resolver essas questões, né, Leandro? Principalmente pensando ali em fases de vendas também, né? Fases e tempo de venda. Esses dias eu estava analisando uma pesquisa que o tempo de resposta pode aumentar em 50% a probabilidade de uma venda. Então, a utilização do IA para te aumentar a tua taxa de resposta pode ajudar, de maneira simples, a aumentar as vendas da sua empresa. Perfeito. E aí contribui muito com a forma como eu enxergo vendas. Eu acredito que, assim, a IA, ela não está ali para fazer o teu processo de venda. Mas ela pode te auxiliar em relação a isso, para reduzir o tempo de resposta, para iniciar essa conversa e depois o vendedor poder assumir. Né? Porque, de fato, ali você entendendo, fazendo a fase tão essencial de pesquisa ao cliente, entender de fato o que o cliente busca, eu acredito, pelo menos hoje, que um vendedor ele vai conseguir fazer muito melhor do que uma inteligência artificial. Até porque se as decisões são emocionais, a pessoa ela precisa sentir que está conversando com uma pessoa, né? Isso faz total diferença. É deixar bem claro para ele que ele não vai ser substituído, né? Ele tem agora mais uma plataforma, um equipamento ali para auxiliar no dia a dia. Com certeza, é uma ferramenta muito importante para o dia a dia do empreendedor. E hoje as ferramentas tecnológicas, elas têm um custo muito mais baixo que era antigamente. Então isso já é um divisor de águas no mercado. Você tem uma tecnologia muito mais acessível. Nós mesmos já testamos as tecnologias aqui de atendimento, mas acho que está muito relacionada ao público e também ao produto, porque assim, se tu está falando de um produto de baixo ticket, talvez faz muito sentido tu ter um atendimento automatizado. Olha, eu vou comprar um hambúrguer, né? Vou comprar um X, vou comprar um produto de baixo ticket, mas talvez quando você vai para uma venda que já precisa de um nível de esclarecimento maior, de um nível consultivo, já é mais difícil. Nós testamos aqui, né, Amanda, para nós não funcionou essa questão do atendimento automatizado, a gente usa alguns gatilhos, alguns ganchos, usamos aí o ManyChat também, mas nem sempre vai funcionar esse atendimento para todos os segmentos. É muito mais pensando num primeiro contato do que realmente de fazer toda a negociação ali pelo ADM do Instagram ou pelo WhatsApp. Eu acho que um produto físico é mais simples, porque não gera tantas objeções, porque eu conheço as características daquele produto. Eu não vou falar só, a gente não vai ficar só na alimentação, mas talvez informações sobre o telefone. Hoje, se você entrar no site da Apple, você consegue lá fazer diversas pesquisas. Mas quando for uma venda nos serviços, acho que quando precisa intangível, assim, consultivo, né? É bem mais difícil. Ou até mesmo quando tu precisa, por exemplo, já aconteceu comigo de eu precisar solucionar ali um problema em questão de internet, eu entrar em contato e começar tranquilo. Percebi que era uma IA ali falando comigo, mas chegou num momento que ele se perdeu. Então, chegou no momento que realmente eu precisava de um atendimento de uma pessoa, porque estava voltando no que eu já tinha passado as informações, então fica uma bola de neve. Então, realmente, para aquela ocasião não faria sentido utilizar, e sim um atendimento de um vendedor ali auxiliando seria muito mais prático. E já fica uma dica para o empreendedor. Então, assim, não fique com medo, assim, não é IA ou morra, né? Então, assim... vai buscando as IAs que já estão validadas e que fazem sentido para o seu negócio. E não se frustre, assim, se nem todas lá
se você conseguir aplicar, porque existe muito hype aí e nem muitas todas estão empresas, funcionando, né? E muitas IAs, elas estão surgindo assim porque o movimento de tecnologia no mundo está voltado só a isso. Então, o pessoal diz que lá no Vale do Silício, se não tiver IA dentro da proposta ali, a empresa não vai receber rodada de investimentos. Então, o mundo está disparando IA para tudo que é lado. E muitas dessas não foram validadas ainda. Estão sendo validadas, o próprio usuário está validando. Então, por isso que eu acho que o que faz sentido hoje para o empresário, pequeno e médio empresário, é pegar o que está bem posicionado no mercado e ver como que eu posso utilizar. Pede para ele. Se tu tem um negócio, como que você pode me ajudar a gerir melhor ou fazer minhas campanhas de marketing? O que você pode me ajudar no meu negócio? E como a gente estava falando antes em relação à produção de conteúdo, a IA está ali para nos auxiliar também. Tanto o chat, tem hoje o Opus Clip também para cortes de vídeo. Tem ali a própria IA do CapCut. Então, são várias ferramentas vindo ao encontro de ajudar, sabe? Então, é saber utilizar e não ter medo de testar. E a gente falando nessas ferramentas, nenhuma delas passa de R$150 por mês. Então, elas estão acessíveis a qualquer tipo de empresa hoje também. Então, a utilização da IA está muito mais em você testar, validar e muita melhoria de processos do que substituição, do que algo mais grandioso, talvez no futuro, mas hoje não. Mas que realmente é muito importante o empreendedor utilizar essas ferramentas no seu dia a dia. Com certeza, e o nosso tempo está acabando. E antes de finalizar mais um episódio, eu gostaria de abrir espaço aqui para vocês falarem sobre uma novidade. Então, tá vindo um workshop e eu gostaria de passar a palavra para vocês falarem um pouquinho mais sobre novos clientes todos os dias. Mas é só para aqueles empreendedores que querem novos clientes todos os dias, né, Lucas? Perfeito, isso aí. Então, a gente se juntou para fazer esse evento, que é um evento prático, objetivo, vão ser 3 horas, onde a gente vai trazer esse processo que o Eliandro citou aqui, sobre marketing, sobre tráfego, sobre vendas, tecnologia, como que o pequeno e médio empresário pode criar um planejamento de marketing para não ter aquele problema de fazer ações soltas, dentro da realidade, dentro do investimento dele, como que ele pode criar esse processo para isso se tornar cultura, né? Para fazer parte da empresa, não para ser uma coisa que ele vai fazer agora, semana que vem ele já não vai fazer, o mês que vem. Como que ele passa a ter isso no negócio dele? E esse processo é muito importante também, né, Leandro? Não só para ele aprender a criar, mas para ele aprender a gerenciar também. Acho que tem essas duas visões. Perfeito. E isso é muito importante, Alan, que você comentou, porque assim, mais importante do que o empreendedor que bate meta, sabe o que é mais importante? É ele saber como que ele fez para bater meta. Porque aí ele consegue ter o processo para bater meta todos os meses. Então, a gente vai compartilhar muito conhecimento que nós aplicamos diariamente atendendo empresas de diversos segmentos em todo o Brasil, as quais geram mais de 1 bilhão de vendas por ano. Então, é um conhecimento prático. É realmente assim de quem fez isso, de quem aplicou, de quem faz isso com empresas aí de todo o Brasil para transformar esse processo de marketing e vendas num canal, de fato, de aquisição de clientes. De ter um poder para aumentar o faturamento dessas empresas. Qual empresa que não quer aumentar o faturamento, ter mais clientes, né? E é isso que a gente vai conseguir contribuir muito nesse evento. E com certeza, como vou participar do workshop também, vou dar uma palhinha aqui, realmente eu vejo como uma das missões desse workshop é a gente conseguir solucionar esse grande problema que é o empreendedor ele ficar fazendo marketing sem objetivo. E muitas vezes ele acaba se frustrando. Ele vê o concorrente dele fazendo marketing, ele vê muitas pessoas conseguindo vender através da internet, mas ele não consegue. Mas ele tem que entender que às vezes o problema não é ele. Falta conhecimento, falta ele ter um método que ele possa seguir um passo a passo validado para tanto ele criar um processo de marketing e vendas profissional quanto para gerenciar. Então, para os empreendedores que forem participar do nosso workshop, nós vamos abrir a caixa preta aqui da Action Day, nosso método que já foi aplicado em mais de 500 clientes. São mais de 8 anos atendendo empresas de todo o Brasil, mais de 1 bilhão de vendas anuais, tá? Esse 1 bilhão aqui não é a história toda da Action, são 1 bilhão e anual. E o empreendedor, a transformação dele, que ele vai sair desse workshop entendendo assim, olha, começa por marketing, o que eu devo analisar, tráfego, vendas, tecnologia, que vai fazer toda a diferença lá nos resultados. E a gente sempre, quando fala em resultados, pensa em faturamento e crescimento, então pode ter certeza que vão ser resultados palpáveis aí para todas as empresas. Com certeza. Então, Lucas, fazer aí seu convite final. Que dia vai ser? Horário? Perfeito. Vai ser dia 12 de julho,
das 9 da manhã ao meio-dia. Vai ser ao vivo, online. Se você não puder assistir, vai ficar gravado. Depois a gravação vai ficar separada em aulas para facilitar também o entendimento. E o resultado de tudo isso aqui é o nome do evento, né? Novos clientes todos os dias. E para aqueles empreendedores que gostaram, como que eles fazem para se inscrever, né, Lucas? Para se inscrever, vai estar aqui na descrição do vídeo um link que você clica ali, vai ser bem fácil. Tô falando Na aqui bio do Instagram também. Na bio do Instagram, Com na certeza. bio dos perfis pessoais aqui também. Então, ou também você pode chamar no direct se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, enfim, que a gente auxilia vocês na compra desse ingresso. O que não pode é não participar do workshop. Isso aí. E assim a gente finaliza mais um episódio do ActionCast. Quero agradecer a sua audiência e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!